Gabriel Veron no Barcelona, Taison de volta ao Internacional e o futuro de Marcos Paulo. E muitas novidades do mercado brasileiro da bola hoje, no Mercado Express. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e é isso que está rolando na cena de transferências brasileira. Vamos começar por Gabriel Veron. Nos últimos dias, alguns jornais e portais têm vinculado o palmeirense a uma possível transferência para o futebol espanhol, mais especificamente para o Barcelona. De acordo com o jornal espanhol Sport, o Barça vem sondando o jovem jogador com o intuito de reforçar o time com atletas mais novos para uma possível renovação do elenco. Toda mudança estrutural, contratações ou negociações foram pausadas por causa das eleições da presidência do clube, mas tudo deve retornar assim que for definida a situação. O jornal ainda cita que a decisão de fazer ou não uma investida financeira deve acontecer em breve. Veron tem sido cotado em muitos gigantes europeus, como Manchester City e Juventus, principalmente depois do seu desempenho no Mundial Sub-17. Então, mesmo com uma relação próxima com o Palmeiras, o Barcelona não tem preferência na negociação. O garoto de 18 anos tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, e o Palmeiras espera uma proposta em torno disso para se desfazer do jogador. Na pegada de fim de contrato, Taison iniciou conversas com a diretoria do Internacional para possibilitar seu retorno ao Brasil em breve. Seu vínculo com o Shakhtar é até junho desse ano, o que permite uma transferência sem custo ao futebol brasileiro, algo que é desejo do jogador. Atualmente, o atacante de 33 anos de idade ainda mantém a importância no elenco ucraniano e a estima do dono do clube, algo que deve dificultar um pouco as negociações. Isso porque os valores de rendimento do jogador são acima de qualquer um no futebol brasileiro atualmente. E o clube ucraniano deve convencer o jogador a ficar ainda por um pouco mais de tempo com valores de salário estratosféricos. Não há atualmente possibilidade do Inter contar com o jogador nessa janela agora, e qualquer negociação é feita para um planejamento na vinda sem custo no meio do ano. Resta mesmo saber o quanto que o ex-Inter estará disposto a reduzir seu ganho para voltar às origens. O maior salário do Colorado atualmente é de Paulo Guerreiro, na casa dos R$750 mil mensais. Enquanto isso, Taison recebe no Shakhtar algo na faixa de R$1,6 milhão mensais. Juan Fran pode sair do São Paulo já em fevereiro. Isso porque o contrato entre atleta e clube termina no fim do mês 2 e não houve até agora uma real movimentação pela renovação do mesmo. O espanhol disse em entrevista após o jogo contra o Internacional que teve algumas ofertas de outros clubes nesse começo de ano, mas pretende cumprir seu contrato até o fim, independente do que aconteça depois. No Santos, Diego Pituca foi oficializado nesta quinta-feira no Kashima Antlers, time da primeira divisão do futebol japonês. O anúncio já era esperado depois das negociações entre o clube e a diretoria santista. O presidente alvinegro inclusive já havia confirmado a venda por $1,6 milhão, valor a ser pago por 50% dos direitos do jogador. O volante, porém, permanece no time brasileiro até a final da Libertadores, que acontece dia 30 no Maracanã. Em caso de vitória, o jogador ainda participa do Mundial de Clubes pelo time da Vila, antes de partir ao outro lado do mundo. Além de Diego Pituca, o Santos tem negociado também Lucas Veríssimo, que depois da final da Libertadores tem destino certo no Benfica de Portugal. O zagueiro de 25 anos de idade vem sendo sondado já há mais de 6 meses e foi vendido por 6,5 milhões de euros, algo na faixa dos 40 milhões de reais. O Flamengo também pode perder alguns nomes nessa janela de transferência. O zagueiro Léo Pereira tem sido sondado pelo Beşiktaş e pode partir para o futebol turco com um contrato de empréstimo até o ano que vem. Mas a diretoria rubro-negra não se interessou muito pela proposta de negócio. O atacante Michael também tem sido procurado por clubes estrangeiros, especialmente árabes, principalmente pela ausência dele nos jogos do time titular. Mas por enquanto nenhuma oferta oficial foi feita pelo atleta. E finalmente, o defensor Matheus Tuller vem sendo monitorado pelo Montpellier da França por uma possível transferência ainda nesse começo de ano. O jogador vem perdendo espaço com a chegada de Rogério Ceni e com apenas 21 anos de idade é visto como promessa pelo clube francês. A negociação, porém, seria um pouco difícil, pois, apesar das poucas oportunidades no time profissional, o zagueiro foi capitão no Sub-17 e no Sub-20, além de várias convocações pela Seleção Brasileira de Base, e ele tem contrato com o clube carioca até 2024. No Fluminense, a briga por Marcos Paulo se intensificou nos últimos dias. O Parma da Itália dobrou sua proposta pelo jogador e ainda manteve os 15% de valores arrecadados por uma futura venda.
A proposta gira na casa do 1 milhão de euros. O Atlético de Madrid, que seria o destino do jogador no meio do ano, não pretende gastar com a contratação no mesmo, já que o vínculo dele com o tricolor carioca se encerra no meio do ano. Marcos Paulo já declarou o desejo de dar um retorno financeiro para o clube que o formou. Isso pode pesar um pouco na escolha de um destino. Considerado uma das grandes joias de Xerém atualmente, a possibilidade de sair de graça causa arrepios na diretoria financeira do clube carioca. Bem, esse foi o Mercado Express de hoje, um giro pelas principais notícias do mercado da bola. E se você curtiu, já deixa aquele like. Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Se você quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima!